Meu irmão, minha irmã, bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre nós. Hoje vamos entender sobre a criação e para isso vamos meditar no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então já entendemos que quem criou foi Deus, quem é o Criador dos céus e da terra é Deus. Observem que há um plural, então existe mais de um céu. E a terra era sem forma e vazia. Também entendemos que a terra não tinha um formato que ela tem hoje. Era sem nada, sem seres viventes, sem natureza. Continuando, e havia trevas sobre a face do abismo. Abismo aqui significa universo. Aqui Deus diz que havia escuridão no universo, nas galáxias. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui Deus nos diz que havia águas no universo e seu Espírito se movia sobre elas. E disse Deus: haja luz. Então vemos que a luz só veio depois da ordem do Senhor. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz de dia e as trevas de noite. Já entendemos como foi criado o dia e a noite. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aprendemos aqui, irmãos, que Deus separou as águas em duas partes, uma em líquida e a outra em gasosa, que é a atmosfera. A expansão é a atmosfera, o primeiro céu. Existem três tipos de céus. O primeiro céu é a atmosfera, esse céu que voa os pássaros que podemos ver. O segundo céu é o universo e o terceiro céu é o céu celestial, que não podemos ver. Irmãos, uma observação. Vejam que Deus não trabalha à noite, e a ciência afirma que o trabalho à noite é prejudicial para a saúde humana. E disse Deus: ajunte-se água debaixo dos céus e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E assim, irmão, se formou a terra sólida que andamos e o mar que vemos. E disse Deus: produza a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cujas sementes nelas sejam sobre a terra. Meus irmãos, olha o cuidado de Deus conosco. Deus criou árvores frutíferas antes mesmo de criar o homem. Deus já sabia a necessidade da gente antes mesmo de nos criar. Aprendemos também que Deus já proveu tudo o que precisamos. A única coisa que precisamos realmente é de buscar ao Senhor. Precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para tempos determinados e para dias e anos. E foi assim que Deus criou o sol e a lua, para servir de sinais de dias, de tempos e de anos. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Observa isso, irmãos. Produzam as águas. Deus ordenou que as águas produzam répteis, aves e baleias. Agora conseguimos entender o porquê a água produz vida. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmãos, Deus disse: façamos o homem, plural. Façamos, Deus que se refere aqui a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Filho é Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, é imagem física, olhos, ouvidos, boca. E quando Deus diz a nossa semelhança, Deus quer dizer pensamentos, inteligência, sentimentos. É esse o tipo de semelhança que temos a Deus. Claro que muito inferior, porque somos meros, pequenos, nada diante do Senhor. Esse é o momento que eu paro para você curtir, compartilhar e comentar.
Se você está gostando, se você está recebendo algo de Deus, compartilhe, faça com que outras pessoas tenham conhecimento da palavra. Eu já te agradeço. Forte abraço. Meus irmãos, até aqui aprendemos sobre a criação do planeta Terra e o universo. No Gênesis capítulo 2, vamos ver a continuação da criação do homem e a criação do jardim do Éden. E Deus diz: para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzam semente e todas as árvores que dão frutos. Aqui, irmãos, Deus está nos dizendo que os frutos das árvores é para nosso mantimento. Não só os nutricionistas dizem que devemos comer frutas para uma vida saudável. Deus já disse isso lá no início da criação. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoou e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Irmãos, Deus descansou no dia 7º. Aprendemos aqui que precisamos de um dia de descanso na semana. Pesquisa científica comprova que o corpo humano precisa de um dia de descanso. Desde a criação, que Deus já determinou isso. E encerramos por hoje Gênesis capítulo 1. Quero te agradecer pela atenção, que Deus abençoe seu dia e um forte abraço.